algo que o seu filho come todos os dias pudesse estar influenciando diretamente o comportamento, o desenvolvimento e até a forma como ele se conecta com o mundo? Olá, pessoal! Esse é mais um Papo de Teia, o videocast da Estamos Aqui. Eu sou Ana Guedes, cofundadora da Estamos Aqui, junto com a Cris Calmon, e também sou mãe atípica. O meu filho mais novo, Tomás, tem autismo severo. Oi, eu sou a Cris Calmon e hoje a gente vai falar sobre um tema que gera muitas dúvidas e até um pouco de controvérsias: alimentação no autismo. Para essa conversa, trouxemos a doutora Patrícia Manuit, cientista, pesquisadora em toxicologia e mãe do Nicolas, um adolescente autista que vivenciou mudanças importantes após ajustes na alimentação. Doutora Patrícia, seja muito bem-vinda. Oi, pessoal, muito orgulho para mim participar e fazer mais uma colaboração nesse projeto lindo da Estamos Aqui. E já fico à disposição para quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta relacionada nesse conteúdo. Como a Ana já falou, eu sou bióloga formada na Venezuela. Também no meu país eu fiz meu mestrado focado na área de toxicologia. E fez início de um doutorado que quase finalizei na área da medicina regenerativa. Nessa época, a situação do país obrigou a gente a sair de lá e ali eu tive a imensa sorte de ganhar uma bolsa para continuar meus estudos no Brasil, em Curitiba especificamente. E foi lá que eu finalmente fiz meu doutorado em biologia celular e molecular. Toda essa época, meu filho Nicolas, ele tem 14 anos, ele é autista. Na época que ele foi diagnosticado, não tinha um grau específico, mas não era leve. E ali, durante esse tempo de estudos, eu fui acompanhando diversas informações relacionadas ao autismo. Maravilha. Então vamos começar, que a doutora Patrícia tem muita história aí para contar para a gente. Doutora Patrícia, como foi o início da sua jornada com Nicolas? Quais eram os principais desafios após o diagnóstico? Então, eu acho nesses dias assim, tenho um pensamento que não para de vir na minha cabeça. Quando teu filho é diagnosticado, quem recebe o diagnóstico não é teu filho, é você. E ali começa aquela indicação de terapia, terapia. Não, quem precisa primeira terapia é para esses pais, para ele saber o que ele está confrontando, o que vai deparar nesse futuro. E eu lembro perfeitamente que no diagnóstico do Nicolas, o meu primeiro pensamento foi: tá, mas eu preciso que ele seja uma pessoa adulta independente. Daí eu não vou aprofundar, mas se o primeiro diagnóstico foi de uma forma bem ruim, a pessoa falou assim: ai, você é cientista, você é estudada, teu filho é autista. Ai, gente, ninguém tem preparação para isso. Já no segundo especialista que a gente procurou, que a gente achou, que a gente deu uma sorte imensa, já foi bem diferente porque era uma mãe com um filho autista adulto. E o Hum. marido dela é psiquiatra, então era uma psicóloga especializada nessa área, com muitos anos de experiência, acompanhado pelo marido e com a experiência do filho. Então, para mim, assim, isso foi, para mim, esse primeiro suporte é fundamental. E ali eu percebi como que do jeito que a gente afrontou nessa segunda vez, mudou completamente a nossa vida, realmente. Porque a gente começou a perceber de uma forma diferente e ajudou muito. Mas daí, assim, o Nicolas foi diagnosticado, já assim, desde os primeiros meses, ele tinha um comportamento, vamos dizer que normal, mas já no primeiro ano mudou tudo. E ali a gente já sabe agora que esse processo é natural dentro do autismo. Ali, as principais dificuldades do Nicolas na época foi na fala,
do desfralde, foi muito difícil. E a interação, ele é assim, para a gente percebia como que a gente fosse um instrumento para ele, não fosse, não tinha uma conexão humana. Mas todo foi mudando com muita, assim, fazendo pesquisas, tratamento, terapia, já conseguimos melhorar bastante. É legal, doutora Patrícia. Em que momento você começou a considerar que a alimentação poderia ter um impacto no comportamento dele? Então, eu acho super interessante essa pergunta, Cris, porque eu acho assim que eu sempre toxicologia, o que eu tinha aprendido da toxicologia, eu sabia assim que tudo conseguia intoxicar a gente. E daí eu questionava muito, sim, mas será que... E ali a gente já teve várias experiências de alergia. E ali a gente já percebia como que diferentes alimentos causaban alergia y él ficaba incomodado. Ali eu já era uma informação que a gente vinha percebendo. Mas essa segunda especialista que eu já comentei, ela, na época que foi um acompanhamento bastante, umas 6 terapias para ela fechar um diagnóstico. O Nicolas estava muito pequenininho, estava 3 anos e pouco. A gente já tinha ido, ou em simultâneo, a gente fazia acompanhamento com um neurologista que ele até que explicou assim: ah, eu não gosto de fechar diagnóstico de autismo com criança menor de 7 anos, porque ainda o cérebro está se formando. E ele, assim, foi acompanhando as pesquisas da gente, que meu marido também é biólogo. E daí, essa psicóloga que fez esse diagnóstico do Nicolas, ela sugeriu um método chamado DAN, que é a tradução americana, a tradução é Detém Autismo Now. E esse protocolo fazia uma sugestão de retirar glúten e lácteos da dieta e incluir alguns suplementos. Ali a gente, ela sugeriu a gente, dá uma pesquisada nisso aqui e vejam o que vocês acham. Daí, na época, isso aqui não tem nada a ver, mas eu preciso comentar para quem acha que é difícil. Na época, na Venezuela, a crise já estava. Eu acho que foi uma das épocas mais difíceis. Eu acho que entre anos 2014 e 2017 foi uma crise muito, muito difícil. E daí, entrar com essa dieta de restrição de alimento complicava. Nossa, era muito complicado. Mas mesmo assim, a gente, de um jeito, ela sugeriu uma moça que, dentista, com um diagnóstico similar para a filha, que ela até montou uma lojinha de vender produtos para esse, sem lácteos e sem glúten. E daí a gente, ela deu umas dicas, ela ajudou muito, essa psicóloga também, e essa mãe aqui, pesquisadora, que era ali. E ali, assim, a gente, eu lembro que nesse dia, nessa terapia que ela sugeriu a dieta, eu até que achei super interessante. Meu marido estava viajando e ele falou assim: não, não tem como, você tá louca. E ali eu queria comentar, gente, que eu quase que comecei aquilo sozinha, porque eu não. Desculpa, perdão, eu não entendi. Tá, Você quase? eu quase que esse começo dessa dieta, porque o protocolo fala que você tem que eliminar tudo. Para você realmente ver um efeito, a gente tem que eliminar todo tipo de contaminação. Ali você precisa separar panelas para cozinhar, separar pratos, tudo. Até se vai no forno, você precisa dar uma limpada profunda e não contaminar alimentos com glúten e alimentos sem glúten. Só que ali, até que aproveitei essa fase do meu marido viajando, e eu falei, ah, eu vou fazer. E daí, o combinado era, e ali, assim, eu comecei, o combinado era fazer essa dieta super restrita por 5 dias e depois voltar para mais uma variação do Nicolas.
Então, daí, esse que foi o início dessa caminhada. No início foi bem difícil, não vou mentir, mas agora eu vejo assim para trás e eu acho que era mais por causa da crise, porque agora na Venezuela, infelizmente, não tem essa, os alimentos não sinalizam se contém glúten ou não. Que, eu sei, que no Brasil todo fala, contém glúten, Sim, contém leite. sim. Nossa, isso ajuda muito, mas a gente não tinha nem isso. Mas mesmo assim, eu de um jeito, achei super interessante e eu falei, vou testar, porque eu acho realmente não funciona para todas as crianças dentro do TEA, mas eu acho que sempre vai valer a pena testar. Perfeito. Ótimo. E do ponto de vista científico, como que você explica essa possível relação entre o intestino e o cérebro? Então, ali que começa, no início, até que eu achei pesquisas que relacionavam algumas condutas autistas com algumas enzimas de detoxificação do corpo. Então, naquela época, falavam assim, ah, é que o glúten, que para quem não sabe, está conteúdo em todos os alimentos que contêm trigo, y algunos alimentos de cebada y avena. ¿Por qué? Porque normalmente ellos son, ellos son cultivados en las mismas áreas y fica contaminación que pasa del trigo para esos dos otros alimentos, ¿tá? Entonces, en la época, dentro del trigo existe una gliandina, una proteína, que en crianza autista estaba descrito en la época, consigue atravesar el intestino, llegar al cerebro y activar los mismos receptores de opio, de los opioides. ¿Tá? Entonces, realmente en la época les explicaban que eran crianzas drogadas, infelizmente. Y a caseína activa tipo otra vía porque el leite no es solo lactosa. É a caseína que eles não conseguem metabolizar direito e aquilo vira uma toxina para o corpo deles. Então, essa que era a explicação que existia naquela época. Agora que existe aquele super boom de estudos de pesquisa enfocada em microbiota intestinal, está descrito también en diferentes archivos que, infelizmente, intestino de persona, porque no es solo crianza, pero soa autista, ele é muito precário. Ele é muito pouco desenvolvido, ele não tem uma membrana de filtração, ou essa membrana é muito fraca, coisa que piora ainda com seletividade alimentar, porque ali ele só mantém diferentes tipos de fungos e bactérias, que ali a saúde do intestino vem da maior diversidade de espécies de fungos e bactérias, maior vai ser a saúde desse intestino. Infelizmente, y también crianza autista tiene una mayor probabilidad de ter muita cándida no intestino, que es un fungo que en altas dosis, que así que cuando él es muy abundante, él produce muchas toxinas. Entonces, yo acho que ahora más que nunca existe una explicación muy, sí, até simples de por qué que esa dieta ayuda y causa los efectos que la causa. Ótimo, incrível. É. Como foi na prática retirar o glúten e o leite da dieta? O que foi mais difícil nesse processo? Eu sei que você já falou um pouquinho, mas você pode, assim, tipo, dar uma aprofundada pra gente? Posso sim. Eu acho, primeira coisa, gente, o medo. Porque ali falam para você, você precisa cozinhar todo separado, você precisa não misturar, você precisa. E eu lembro que naquela época, gente, que ansiedade aquilo todo, será que eu estou fazendo certo? Daí eu acho assim, agora que eu vejo, eu tivesse falado para aquela Patrícia, ah, é mais foca, faz assim, limpa todo e cozinha que coma todo mundo igual. Para mim, é a melhor dica. Limpa todo, muda a tua cozinha, que seja uma cozinha sem glúten e sem leite, e pronto.
Porque eu acho que agora tem muita opção de receita, muito. E quando a gente vai dar uma pesquisada nessa nutrição que existe ahora, focada en microbiota, todos nutricionistas, eles sugieren a misma dieta. Proteína, proteína, carne, ovo, frango, queijo. Daí a gente dá uma conversada do queijo depois. Vegetais, legumes, graus, tá permitido. Arroz. Então, eu acho assim, você tira da tua dieta pão, farinha de trigo, nem compra, nem precisa, tá? E o leite, eu acho que até eu fico na dúvida. Por quê? No caso do leite, a gente teve duas sortes. A primeira era que o Nicolas foi diagnosticado com alergia. Desculpem, alergia ao leite desde que ele estava muito pequenininho, acho que 4 meses. E o outro, que vocês vão achar muito estranho, desde essa época, ele consumia leite de soja, tá? Mas ele não gostava de queijo. Gente, aquele queijo assim que estica na pizza, ele falava assim, que nojo! Era muito engraçado. Então, daí, nesse aí, a gente não teve problema, porque a gente usava muito presunto e, como eu já falei, leite de soja. E ele não foi muito de mamadeira, assim, na hora que ele começou a experimentar comida, era isso que ele gostava. Então, eu acho que nessa parte não foi tão difícil. Do glúten, ai, aí. Mas eu acho, na minha experiência, eu vou fazer um comentário que algumas pessoas não vão gostar. Gente, é as outras pessoas não entender que você não pode comer aquilo, que a criança não pode comer aquilo. Eu acho que, para mim, isso foi o maior desafio. Porque muitas pessoas falam assim, ah, mas só um pouquinho. Não, não podem nem um pouquinho, não podem. E daí, como eu já falei, o maior desafio foi no início. Mas na hora que eu peguei, assim, que eu montei, fui juntando, assim, foi uma das minhas qualidades humanas, é que eu sou muito prática. Então, assim, ai, a gente vai ter um aniversário de criança. Meu Deus, que medo. Daí, o que que eu fazia? Eu fazia a comida que o Nicolas mais gostava e ali eu levava na festa a coisa que ele mais gostava. Então, ele nunca ia trocar um pirulito, ele ia preferir sempre um chocolate do que um pirulito. E daí, nas festas na Venezuela sempre tem bolo, pudim de leite e gelatina. Y de esas tres cosas, o Nicolás, o preferido era gelatina. Então, daí, para mim, assim, eu fui pegando essas dicas que agora tem muita mais opção. Mas essa foi, para mim, essas foram as duas maiores dificuldades. Adaptar aquela dieta e lidar com as pessoas que não, por causa de que elas não entendem, elas não te apoiam. Sim. Mas eu acho que agora tem muita informação e eu acho que as pessoas estão muito bem mais preparadas e a gente tem mais opções para essa dieta. Perfeito. Com certeza. E doutora Patrícia, você relata uma mudança muito rápida nos primeiros dias dessa dieta do Nicolas. O que que aconteceu exatamente? Ah, essa eu já quase que ia falar no início e esqueci. Então, nessa primeira dieta, como eu já falei, meu marido estava viajando, eu estava sozinha com o Nicolas, foi assim, tipo uma semana. Ali eu juntei, preparei tudo, fiz aquela limpeza, adaptei tudo, fiz as minhas compras, tudo pronto. Ali a gente começou no primeiro dia uma super sugestão. A gente não pode tirar a comida que eles mais amam e falar, você não vai comer mais isso. Não, a gente tem que ir substituindo, Uhum. tá? Então eu já adaptei aquele menu para ele. E daí a gente, como eu já falei, estavam combinados assim, faz essa dieta por 5 dias e aqui no quinto dia você volta aqui naquela psicóloga e a gente faz mais uma avaliação. Uhum.
Ali, eu acho que era quarto dia à tarde, a nossa consulta com a psicóloga era no dia seguinte, e eu estava conversando com a minha vizinha, o Nicolas estava brincando, bem tranquilo realmente, e ali ele começou, mãe, mãe, mãe. Agora eu penso assim, gente, que é mais ruim que nem olhava para o menininho. E daí, como eu não dava atenção, ele chegou perto de mim, pegou meu rosto e falou, mãe, olha para mim. E foi a primeira vez que o Nicolas olhou nos meus olhos assim, mãe. E eu nem lembro o que ele falou. Mas aquele, mãe, olha para mim, puxar meu rosto foi assim, o melhor presente da minha vida. A minha vizinha, ela também, ela ficava muito com ele. Assim, ela ama ele, eles se amam ainda hoje. E ela também ficou assim, ai meu Deus, ela é professora da escolinha aposentada. E ela também ficou assim, ai meu Deus. Olha o que ele fez. Ali na hora a gente ligou a psicóloga e falamos assim, ah, podemos marcar amanhã. A gente nem precisa ir. Porque foi isso aí. Nossa, foi uma mudança. Aquilo aí marcou a minha vida e a partir desse momento eu falei, estou fazendo certo. Daí mudou muito. Então, desculpa interromper só um pouquinho, para mim não ficou tão claro. É, ele antes falava, antes de começar O essa Nicolás, dieta? já quando a gente foi nesse segundo diagnóstico, ele, já desde o primeiro, que foi com 2 aninhos e uns 7 meses, ele já começou terapia Ou fonoaudióloga. não? Porque na Venezuela a gente fala de terapia de linguagem, mas para vocês é fono. Isso. E ele já começou na fono e ali, ele tinha evoluído, mas aquela evolução parou em algum momento. Então, eu lembro, assim, que eles fazem algum diagnóstico de quantas palavras que a criança fala, se ele junta frases. O Nicolas não falava mais de 30 palavras e ele não juntava frases de mais de 3 palavras. Hum, E ele não tinha linguagem escrita. funcional. Ele não tinha a linguagem dele quer vir falar. Por isso que aquele, mãe, olha para mim. Ou seja, ele queria falar comigo, ele queria que eu olhasse. É Nossa, o sonho de toda mãe nossa atípica. senhora, foi assim. Ai, eu queria chorar. Mas enfim, daí, a partir daquela dieta, gente, foi um pulo. Daí, naquela fase, eu lembro que a mesma psicóloga, quando a gente começou na hora daquele diagnóstico, ela comentou que a região do cérebro de controle de esfínteres é a mesma ou está pertinho da linguagem. E ela falou assim, ai, nem adianta tentar. Até ele não falar mais, ele não vai conseguir largar a fralda. Daí, essa foi outra evolução que a gente viu super rápido. Porque o Nicolas ya con 4 niños, esa dieta comenzamos con 3 años y 4 meses, puede ser, no lembro perfectamente, mas assim, eu garanto que com 4 anos o Nicolas já não usava fralda, já tinha muita mais linguagem espontânea, já não brincava tanto sozinho na escola, ele não tinha amigos na escola, ele só brincava sozinho. Daí ele já começou a brigar na escola, aquela coisa louca que a gente, ai, brigou, e a gente, ai, que bom. Mas porque qualquer tipo de interação para a gente Interação. é super importante. Maravilhoso. E, Legal. ai, outra coisa que eu achei que mudou muito a nossa vida, ele conseguiu dormir muito melhor. Ah, então, é sobre Muito isso. melhor. A minha outra pergunta é quais foram as principais evoluções que você observou, né? O sono, né? Você já falou, mas a Tá? linguagem, a autonomia, essa coisa de brincar de brigar ou brincar na escola, o que mais? Então, ali, assim, como eu já comentei para vocês, que aquele lá era um protocolo, estava descrito assim: você tira esses alimentos da dieta, tá? E ali ele entrava vitamina, algumas vitaminas, que eu não vou falar aqui porque as pessoas
Não quero que inventem sim, sabe bem. Mas ali entrava uma vitamina, gente, que ali ele conseguiu dormir super melhor. Daí entrava, continuava nas terapias, era sugestão do protocolo. Daí ele começou coisas assim muito engraçadas. Ele ia naquela forno super feliz. Ele já chegava lá, batia na porta dela assim, vamos conversar. E ela que relatou muita mudança muito rápido, tá? Depois, assim, o sono, esse aqui, todo mundo vai amar. Gente, seletividade alimentar. O Nicolas começou a aceitar mais alimentos, bem mais. Bem mais, assim. E porque assim, antes quem sabe, sabe, a gente tenta misturar naquela sopinha e colocar até banana na sopa, enfim. Mas dali ele começou a aceitar muitos outros alimentos, mas assim tranquilo, a gente não tinha nem que brigar. Ali ele começou a aceitar muita mais frutas. O Nicolas teve tô lembrando agora, que ele no, de bebê, neném, assim, um aninho, ano e meio. Gente, ele comia muita fruta, ele comia todas as frutas. E depois, com 2 anos, ele não quis mais tentar nenhuma fruta. E daí a gente começou a perceber que a gente estava comendo alguma coisa, tipo banana. Eu acho que banana foi das primeiras. E ele Eu ali, ia chegando perto, sabe? Tinha aquela curiosidade. E isso aconteceu com vários alimentos, que a gente estava, que ali é uma dica. Por isso que facilita quando todo mundo come a mesma coisa. Porque se a gente muda a dieta só para eles, eles vão se sentir excluídos. Então a gente assim, coloca todo no prato, assim a gente não fosse comer, mas que esteja no nosso prato. E essa é a dica para incluir alimentos em qualquer criança. E daí ele começou a aceitar, nossa, mas bem mais alimentos, assim, eu não consigo nomear mais o Nicolas. Agora, a gente tem que cuidar para ele não comer a gente. Ele come tudo. E daí, Adolescente. mas aquela aceitação foi progressiva, mas ali agora faz sentido. A microbiota vai sanando, eles vão aceitando mais alimentos, você consegue ver mudanças no comportamento, em tudo, em tudo. Eu vou até aproveitar e vou dar um depoimento meu também, porque eu comecei a fazer essa dieta com o Tomás a partir de todas essas orientações, né, da doutora Patrícia, e o Tomás virou outra pessoa com essa dieta. Na verdade, assim, ele ainda não está falando que é meu sonho, ainda vai, mas até porque ele tem várias questões gástricas e agora a gente está virando ele pelo avesso, fazendo 1000 exames para entender mais o que que ele tem, né? Mas ele se transformou em outra criança, ele nunca mais teve uma crise. Ele volta e meia, ele sempre foi muito carinhoso, mas em alguns momentos ele tinha algumas crises, ficava agressivo. Eu tinha o maior medo disso no meio da rua, que ele podia soltar minha mão, sair correndo, atravessar a rua. Aí ele puxava meu cabelo, agredia. Nunca mais. Tomás é 100% do tempo carinhoso, risonho, feliz. Parece que alguma coisa incomodava ele antes e com essa dieta limpou. A seletividade alimentar dele, que sempre foi uma coisa absurda, melhorou também. Eu estou me lembrando até por causa dessas palavras da doutora Patrícia. Tomás, hoje em dia, nossa, legumes, frutas, verdura, ele passava longe. Hoje em dia, enquanto eu estou ralando cenoura, ele está pegando. Eu tenho que falar, Tomás, para. Hoje meu desafio é fazer ele parar de comer essas coisas. É impressionante quanta coisa Ai, mudou. O e sono melhorou. daí, assim, você não tá me perguntando, mas é isso aí que você pensa quanto mineral, vitaminas que tem na cenoura. E pensa quando uma criança que tem seletividade alimentar, ela está deixando de ganhar minerais, ela está deixando de se alimentar realmente. Ela só come. Com E certeza. a veces, aqui vou largar uma dica já. Esse alimento que eles mais amam é o que mais dano faz, É. infelizmente.
Quando eles têm uma seletividade muito restrita, esse alimento está danando a saúde deles, o intestino Sim, sim. deles, infelizmente. Nossa, mas eu sou muito grata por ter feito. Ai, que orgulho, Realmente, Ana. no Fico início é meio muito difícil, feliz. mas vale cada esforço. E é aquilo que a doutora Patrícia falou também. As pessoas que não sabem direito sempre tentam, não, deixa só hoje, né? Mas não é só hoje, não é uma dieta para ele emagrecer, é uma dieta para, né, mexer com Mas, algumas coisas do organismo mas dele, né? vamos pegar esse gancho aí, Ana. Ah, Ali, realmente, no futuro, eles ah, podem sim, aceitar o soja. sim. Imagine, gente, a gente mora nos Estados Unidos, aqui, o país das donuts. Nossa Senhora, o Nicolas várias vezes assim, mãe, ele faz teatro, gente, criar autismo e teatro, quem conhece sabe que eles não vão juntos, Não mas combina. ele ama. E às vezes a professora de teatro, ela é um amor, ela mima demais todos eles, e ali às vezes quando eles têm ensaio, ela premia com donuts. E o Ah, Nicolas, eu falei que não, mas fala com aquela cara de tristeza que ali, já eu falo, Nicolas, mas um dia você pode, é, tá? Ali a gente, às vezes, a gente libera, mas daí porque já tanto tempo que esse intestino já está muito mais saudável. Perfeito. maravilhoso. Doutora Patrícia, além da alimentação, você também fala sobre reduzir a exposição a plásticos. De forma prática, como é que esses materiais podem impactar o organismo e o que de fato a família tem que mexer no dia a dia? Utensílios, recipientes, roupas? Excelente essa pergunta. Amém. Tem a ver um pouquinho com a minha história no Brasil. Quando eu estava vindo nos últimos, na minha última fase de vida no Brasil, eu estava de postdoc no departamento de biotecnologia da UTF-PR em Paraná. E daí a gente estava trabalhando, nossa, um trabalhão de uma cienciometria. O que é um análise cienciométrico? Ele junta muitas informações de artigos já publicados durante anos referentes a algum assunto, tá? E nessa época a gente estava trabalhando, ainda não foi publicado, em um artigo relacionado a microplástico. O que é microplástico? Aquela partícula minúscula que se forma na degradação do plástico, tá? Ali a gente teve que analisar um monte de artigos, acho que eu li mais de 4.000 artigos relacionados, e tinha já alguns poucos aparecendo relacionando essas micropartículas com autismo, tá? E elas estão relacionadas com inflamação, alteração de conduta, ansiedade, depressão, mas enfim, é tipo assim, mais uma toxina que entra no jogo, tá? E ali, o que que a gente tem que controlar? Assim, o consumo não, porque a gente não vai consumir, mas a gente está ingerindo de forma indireta. Então, assim, primeira dica. Gente, aquela garrafinha de água que você compra é para você beber e jogar a garrafinha. Não fiquem colocando água dentro daquela garrafa de novo, tá? E assim, colocar alimentos quentes em, em envase plástico não é sugerido para nenhum tipo de plástico, tá? Ali uma dica super simples, embaixo de copo, recipiente, qualquer envase, Tupperware, a gente vai ter um triângulo e ali tem um número. Assim, quanto maior esse número, mais seguro é esse tipo de plástico, tá? Então vejam assim, 5, 6, 7, tudo certo, mas tenta não colocar alimentos quentes, tá? Então, assim, em casa, tenta sempre para guardar tua marmita em base de vidro, é pesado, é chato, mas é melhor, tá? Até para esquentar. Gente, plástico no micro-ondas não faça. Uma sugestão, tá? Em base de vidro,
Para cozinhar é melhor fazer utensílios de madeira, paleta de madeira. E ali vou fazer uma propaganda no Brasil aqui, que a Tramontina está catalogada como das melhores marcas de utensílios de cozinha. E eles têm uma linha de cerâmica, feitos em cerâmica, que é super, assim, o mais seguro é acero e cerâmica. Y de ahí eles têm uma linha maravilhosa de cerâmica e não é tão costosa assim. Então, eu acho que é uma troca super inteligente, porque além disso, essas toxinas não são relacionadas ao autismo, elas estão relacionadas à obesidade também e a outras doenças, porque elas causam inflamação. Tentando resumir um pouquinho, tá? E assim, em quanto a roupas, tentem sempre ir no lado do evitar roupa sintética. Usa mais algodão, tá? Uma sugestão como resultado do meu doutorado, gente, passar tempo no ar livre, tempo natureza, porque ali a própria natureza tem como um jeito de desintoxicar nosso corpo também. Nem falar assim, agora está aparecendo um monte de pesquisa também relacionada ao mar, porque ali a areia tira toxina, a água do mar tira toxina, então quanto mais exposição na natureza também melhora. E ali eu vou falar de uma toxina muito ruim que todo mundo usa e que a Ana estava perguntando nesses dias, que é exposição a telas. Hum. A energia que sai, vamos falar assim, de tablet, iPad, celular, infelizmente afeta o funcionamento do nosso cérebro e vira uma toxina. Sem falar, tipo, coisas assim, eu sempre brinco de pessoa tóxica, existe, porque toda Uhum. pessoa que te intoxica, ela está aumentando teu cortisol assim altera todo o teu sistema nervoso e ali vai ter mais uma toxina. Mas ali eu vou entrar com outra sugestão. Gente, não é tirar, não assim, tem coisas que a gente vivencia com elas, não tem como, não. Mas se a gente restringir um pouco, sempre é bom, tá? Isso aí, assim, uma sugestão para todo, tá? Perfeito. Não Excelente. sei se consegui responder a Com pergunta. certeza. Sim, então, assim, para resumir aqui, para Uhum. poder encaixar, né, uma mudança simples, talvez, na rotina de uma família que, enfim, é sempre sobrecarregada, né? Então, essas dicas seriam, primeiro, mudar as panelas, né, de cozimento, então, mais para vidro. Você pode, assim, tipo, Vidro ou cerâmica, né? de Sim, cerâmica, vamos fazer um vidro. resumo. Um Tipo um resumo. resuminho, porque foi falado Aham. muitas coisas. Não, e um resumo assim bem simples. Gente, o mais importante é o que a gente ingere. Exposição direta é o que a gente come, tá? Ok. Porque, tipo, a roupa é uma exposição, poderíamos falar que indireta, tá? Uhum. Então, exposição direta para reduzir tóxicos, tá? Uhum. Trocar as panelas por panelas de cerámica, vidro o acero, tá? Trocar utensilios de cocina, evitar plástico y más para la parte de madera también. A mesma coisa, assim, prato não, porque eu acho que todo mundo tem prato de vidro, prato de cerâmica, ali não. E assim, recipientes se você precisa levar marmita, leva em envase de vidro. Se você precisa enviar comida para teu filho na escola, que eu sei que acontece porque eu passei por isso, tá? Ali não dá para colocar vidro na lancheira da criança, mas não coloca o alimento quente lá. E pega vira aquele potinho e veja que aquele triângulo, que tenha o triângulo, que se não tem, nem compra, tá? Porque não foi testado. Que tenha aquele triângulo e daí que o número seja maior de 5. Tá ótimo. E no Ótimo. caso, aço inox também, porque tem algumas panelas e Também, alguns utensílios que são feitos em sim, aço. Ah, também. ok. Teflon nem pensar, né? Aquelas que têm aquela cobertura. Então, Teflon é mais recente a pesquisa, mas é melhor que não.
Eu acho que Teflon é ainda melhor do que alumínio. Hum. Alumínio já está mostrado assim muita. E pior, gente, quando é metal, o metal está muito relacionado com alteração do sistema nervoso. Então, ali, assim, é melhor aço, que é o acero, desculpe, e inox é preferível do que alumínio. Sim, assim, fazer essa troca aí, mudar as panelas para aço, vidro ou cerâmica, tá? Utensílios para cozinhar de madeira, de preferência, o esse outro, o aço também, que também existe. E para guardar tua comida, vidro, tá? Até eu fiquei pensando não, a gente falava muito disso, porque, ai, gente, eu queria uma marmita brasileira, mas aquele isopor não é boa ideia. Então, Uhum. se você costuma pegar marmita, tratem de, assim, ou envia, tem pessoas aqui que fazem isso, que eles levam todos os potinhos e ali vem todo cheio. Legal. Tá? Essa poderia ser uma dica se você precisa, se você compra marmita todo dia, que eu sei que muitas pessoas precisam. Sim. Tem também uns utensílios de silicone hoje em dia, umas forminhas que que podem ir ao forno. Também não é muito Essas indicado. forminhas, se não fosse para fazer um bolo toda semana, podem usar, Ok, mas melhor que não. Tem forminha de cerâmica, tem forminha de aço, também tem forminha de vidro. sim, ok. Maravilha. Esse episódio de hoje traz uma reflexão importante, que às vezes pequenas mudanças, não é nada tão, né, absurdo, podem trazer impactos maiores do que a gente imagina, principalmente no dia a dia, né? Isso, e cada criança é única, né? O que funciona para uma pode não funcionar para outra. Mas sempre vale a pena considerar o caminho, né, doutora Patrícia? Sempre, gente, a minha sugestão, tem que testar, tem que fazer. A mudança pode ser difícil no início, já passei por isso, eu compreendo perfeitamente, mas, gente, vai que essa troca muda a vida do teu filho. E ali eu queria aportar mais uma ideia. Gente, a minha sugestão como mãe, eu sei que é difícil, mas vale muito a pena testar. A gente não conseguiria estar do jeito que o Nicolas está agora, nos Estados Unidos, falando três línguas, já no high school, e ele é uma criança super funcional, se a gente não tivesse feito essa mudança. Então, sempre vai valer a pena. E ali eu fico à disposição para colaborar em qualquer ajuda, qualquer dúvida que vocês tenham. Agradeço o contato. Bom, gente, a doutora Patrícia é cientista e essa categoria não existe no nosso aplicativo, né? Não estamos aqui. Mas eu quero dizer que ela é uma colaboradora voluntária da nossa startup. Ela tem contribuído com várias ideias, vários conteúdos e informações para a gente. E ela está disponível, como ela comentou. E se esse conteúdo fez sentido para você, a gente pede que vocês compartilhem com outras famílias e sigam a Estamos Aqui para mais conversas como essas. Beijo e até o próximo Papo de Teia.